Isso aí, escudidinho lá o Charles de novo, Kleber, Christian, o Jerry, voltou? Tudo bem, meu irmão? Graças a Jonah, Deus. Zé Amém. Carlos, é isso aí. E o Júnior? Tá bom, então o time da Estamos ao pesada aí. vivo, Time da pesada aí. estamos ao vivo mais uma vez na mesa do Hangout, com um bate-papo com o nosso querido Doutor Pedrosa, sempre nos tirando várias dúvidas, nos abençoando com uma palavra de Deus. Doutor, hoje vamos falar sobre o quê? Opa, é muita coisa, rapaz. A gente sempre trabalha com um tema livre, né? Eu agora, para esses próximos dias, eu vou continuar com aqueles assuntos, né, que nós estávamos apresentando, né, sobre drogas, aqueles PowerPoints. Aí eu vou anunciar. O próximo que a gente vai fazer é aquele sobre a Assembleia de Deus e maçonaria. Eu tenho que dar uma arrumada ainda, que são muitas informações, para eu conseguir jogar tudo no vídeo num momento só. Não é? Mas eu tenho as informações todas aqui. E aí é o assunto que sempre estão pedindo, né? Mas eu não Estamos sei, com deixar livre perguntas aí hoje. para os irmãos o que os irmãos quiserem perguntar hoje, depois a gente entra Amém. num assunto. O nosso querido irmão aqui, o pastor Carlos, já tinha uma notícia aí para nos dar. Fala ao vivo aí, irmão, de filme. Eu até estou botando aqui no bate-papo do pessoal aqui, o link. O senhor Renato Aragão, ele está fazendo um filme em que ele diz que o enredo do filme é o seguinte: Jesus fracassou na sua missão quando veio ao mundo e Deus mandou o seu segundo filho, que é o Renato Aragão, para poder cumprir a missão. E o enredo do filme é esse. Eu estava até comentando com o pessoal aqui. Na época, esse pastor, ele agiu muito errado. Aquele que chutou a santa. E o mundo caiu na cabeça dele. Agora o senhor Renato Aragão está chutando na história de Jesus e eu quero saber o que vai acontecer. Nada. Vai fazer muito sucesso com o vídeo. Isso não precisa dizer que eu já sei há muito tempo, né? Há muitos anos, e ele é maçom, não sei se ele já está no nível aí de Illuminati, mas isso é compatível. Para eles, quando a gente falava, a pessoa dizia, não, mas na maçonaria tem a Bíblia lá no altar, eles são evangélicos. Eu tenho um discurso, rapaz, está aí no nosso site, no YouTube, do grão-mestre lá no, como é que eu digo, onde é que é? No Senado, ele falando lá um montão de besteira, e uma que ele disse assim, não, os crentes estão ligados são tão evangélicos, os maçons, como os crentes, porque eles leem, estudam a Bíblia e ficam falando essas besteiras, né? Então, para eles acham que eles pregam sobre isso, né? E as pessoas que entram lá, ficam no primeiro, segundo, terceiro grau, não sabem nada. Mas, na realidade, é isso para eles. Eles sempre disseram isso. Jesus não é Deus e nem filho de Deus. Só lá nos altos graus. Agora, para as pessoas que chegam lá... O pior é que muito crente vai assistir esse filme, muito crente perde tempo domingo de manhã assistindo essa porcaria desse programa, dando ibope para quem? Para o camarada que está dizendo que Jesus não é nada. Não, então, isso aí vocês podem ver. Quando eu falo... o cara que fez aquele filme, um documentário, os túmulos de Jesus, né? Que ele tinha encontrado. Foi um documentário, acho que mais de 1 hora. Quem fez o filme? James Cameron. Disse que tinha achado o túmulo de Jesus, de Maria e do filho de Jesus, que era Judá, que Jesus era casado com a Maria, e não sei o quê, tudo para provar que Jesus não era Deus, que ele não tinha ressuscitado.
Mas quem é James Cameron? Maçom grau 33. Todos eles, irmãos, todos eles negam que Jesus é Deus. Você não viu no debate lá na RIT TV, o Heber Cocarelli, perguntou 3 vezes a ele, o João Batista, mas lá, Jesus é Deus ou não é Deus? Não, Jesus está na cripta da onda. Jesus é um dos mestres. Jesus é um dos... Não é, irmão. Não é lá dentro, não é, e nunca foi e nunca será. O príncipe da maçonaria é Lúcifer, Astarote, Baal, e por aí, esses demônios todos. É uma instituição satânica. Agora, as pessoas ficam ali no início, e o Satanás é o quê? O enganador, o pai da mentira. A gente faz todo dia. Para mim, não é atividade isso que o Renato Aragão está fazendo aí, não. Eu estou sabendo agora com você, mas esse tipo de trabalho que ele está fazendo aí saiu no site do Christian Post. Eu até coloquei aqui o link para o pessoal ver. Está no site do Christian Post. É? Está aí no bate-papo. Botei o pessoal que está no Hangout, está aqui no bate-papo. Quem quiser para assistir, ver lá o que está sendo dito. E quando eles escreveram aquele livro, Código da Vinci, eu fiquei desesperado. Falei, poxa, mas estão falando tanta mentira. Cadê o pessoal que vai levantar em defesa da fé, né? Em defesa de Jesus? Não, ninguém. Todo mundo satisfeito, feliz com aquilo. Não levantou um líder maçom, porque a maçonaria não deixava ele pregar, porque na realidade eles sabem, para eles, que Jesus não é Deus. Eles são falsos profetas que estão lá. Eles sabem. Agora, no momento oportuno, eles vão dizer, olha, eu sempre servi a Lúcifer mesmo, e Jesus nunca foi Deus, não é Deus, era uma mentira, e todo mundo vai acreditar nisso. Vai ser muito... E sempre uma figura carismática, né? Teve um irmão da Adventista que falou, ele fez, aquele irmão eu esqueci o nome dele agora, ele até em Jô Soares já foi, ele tem doutorado nessa área de arqueologia bíblica. Eu esqueci o nome dele agora, é um moreno, bem interessante o comentário dele. E ele fez um documentário anti-Código da Vinci, muito interessante. Eu acho que dá para encontrar no YouTube. Não sei se alguns irmãos já viram. Eu vi alguns livros que saíram aí, desvendando o Código da Vinci. Fui ver, irmão, ele não fala uma vez a palavra maçonaria. Porque quem escreveu o Código da Vinci sabe que ele teve uma briga judicial com um livro anterior que tinha, chamado Segredo dos Templários. E isso foi um plágio, porque os Templários já dizem isso há muito tempo. Eu já escrevi um artigo, acho que uns 10 anos sobre isso, e citei esse livro dos Cavaleiros Templários. Ele diz, Jesus não é Deus e nem Filho de Deus. Tinha 2 Jesus. Um era um Jesus judeu e o outro era um Jesus romano. O Jesus judeu, que era o mestre, ele não morreu na cruz. Porque na hora que ele foi morrer na cruz, eles botaram um tal de Simeão lá, para morrer no lugar dele, as sociedades secretas, e livraram Jesus. Jesus casou com Maria Madalena e foi lá para a França e construiu essa origem merovíngia. E o outro Jesus, o que morreu, era o Jesus romano, foi aquele que brigou lá nessa guerra toda, né? Quer dizer, eu estou dizendo Jesus romano, era o Jesus que era o mais humano, não era o Jesus que brigou, ele morreu brigando contra os romanos, né? Mas era o judeu Jesus, mas a versão de homem, e que Jesus, o mestre mesmo, não morreu na cruz. Então quem morreu na cruz foi um tal de Simão. Ou seja, então nas 2 versões que eles falam de Jesus, Jesus morreu, mas não ressuscitou, que não é Deus. E a segunda versão, que Jesus, que era o mestre, não morreu na cruz. Então isso já é antigo. Para eles, irmãos, nós já citamos todo dia esses livros todos aqui que mostram desde 1717, quando eles criaram a maçonaria, no dia 24 de junho, o dia de São João, que é o padroeiro deles. Ali eles já, logo em seguida, depois, se reuniram com os Illuminati, que já tinham fundado em 1776,
fizeram a Revolução Francesa, mataram os cristãos, queimaram a Bíblia. Isso é sociedade secreta, eles nunca foram cristãos. Agora, eles enganam. Onde eles faturam? Nas igrejas evangélicas, essa arrecadação de dízimo e oferta, que o evangelho é de graça, receber de graça dai, isso arrecada para eles igual a boca de fumo, irmãos. Esse dinheiro todo de arrecadação é para eles. A gente sabe disso há muitos anos. Agora, por que esses líderes evangélicos não abrem o jogo e contam isso? Como o Saad falou no DVD, no dia 18 de dezembro de 2001, que eu gravei aqui na minha casa, ele falando que aquele Neemias Mariem, aquele pastor que depois virou espírita e morreu, aí era o grande pastor no Brasil que falava as perguntas, respondia as perguntas no J. Silvestre. Esse Neemias Mariem, para a igreja presbiteriana dele funcionar aqui em Copacabana, ele tinha que pagar $18.000 por mês para a maçonaria. Ele teve coragem, falou isso, Saad. E falou, as outras todas eu pago para funcionar, meu irmão. É a apostasia da fé. Então, eles não estão interessados que Jesus seja Deus ou não, eles já estão fazendo de tudo para tirar credibilidade. Primeiro, botaram o Papai Noel no lugar de Jesus, né? Dizendo que Jesus tinha nascido no Natal. Não tem nada a ver com Jesus no Natal. E Jesus nunca mandou comemorar o nascimento dele. Ele sim mandou a gente lembrar da morte dele. A ceia ele mandou a gente fazer. A ceia você lembra o quê? Da morte e da ressurreição dele. É isso que ele manda fazer agora, comemorar o aniversário dele, ele nunca mandou. Então isso é o paganismo que criou isso na época de Constantino, no ano de 3013 por aí. Eles quiseram unificar as religiões, o cristianismo, né, que eles criaram. 303, não? 303, né? Não, 313, que o irmão disse 3013. Foi essa época aí, eles começaram a criar esse Deus Sol e botaram que Jesus também tinha nascido na época do Deus Sol, para unificar todos os deuses como um só, o Sol. E isso aí você vê claramente, como nós falamos aqui ontem, que esse Deus Baal, a Bíblia, os profetas, o tempo todo lutando contra eles. Foi a vida inteira. Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos lutando contra o Deus Sol, que é o Deus Baal, que hoje é esse Bafomete, esse que ele chama de grande arquiteto do universo, mas que não tem nada a ver com Jesus. Nada a ver. 1 Pedro não, no livro de João fala sobre o anticristo e os anticristos, né? Então, o anticristo é o anticristo mesmo, e os anticristos são exatamente pessoas que vão aparecer no final dos tempos para dizer que Cristo não foi Deus, ou que Cristo não ressuscitou, ou que Cristo não alguma coisa. E isso está ficando muito forte hoje em dia, né? No livro, facilitar a aceitação do anticristo. No livro Moral e Dogmas, o Alberto Pike, já em 1870, já dizia várias vezes: Lúcifer é Deus, Jesus não é Deus. Isso é tudo claro. Não sei por que as pessoas estão lá dentro da maçonaria ou nessas igrejas que tem esses líderes da maçonaria, achando que eles estão servindo a Deus ali. Não tem nada disso, irmão. Nada disso. É muita confusão que eles fazem com as pessoas, para eles pensarem que eles têm Jesus, mas não tem nada disso não, irmão. Esse livro de Albert Pike eles recebem na maçonaria para poder estudar em algum grau? Nada, é só no grau alto. O Abimael chegou no grau 33, não tinha o livro do Albert Pike, irmão. Nós pegamos aqui, eu fiz cópias e cópias, espalhei para todo lugar, estava escondido. Ele não tinha... ele não tinha espaço para ler isso, não. E era muito complicado. Ó, gente, eu colei aí o link de um documentário refutando o Código da Vinci, por um pastor chamado Rodrigo Silva, da Adventista.
Muito sim. bom esse documentário. Pois é, mas eu já vi o negócio, ele não fala nada de maçonaria, que é a coisa fundamental, que são eles que fizeram isso, eles que escreveram. Falam isso de Jesus, o maçom, o cara não fala nada. É porque ele faz também uma refutação científica, né? Ele não entrou na questão nem de religião, apesar dele ser Pois crente. é, não presta para nada, tanto o Código da Vinci quanto esse livro que ele escreveu. Não presta para nada. Para refutar, é só para vender livro. Você diz, olha, eu li um livro que o cara... Você acredita que o cara viu lá a ceia, o retrato da ceia de Jesus, e disse que o cara que estava ao lado de Jesus era uma mulher? Eu vou pegar uma foto do seu tataravô e vou dizer tudo que ele era ali naquela foto. Que isso, irmão? Isso é coisa de doido, coisa de idiota, não tem nada a ver. Doutor, Não. Oi. a gente está com o Thiago aqui, que é um visitante. Ele já tem acompanhado os nossos vídeos e estava falando que gostou muito dos vídeos em que o senhor falou sobre a maçonaria e tudo que acontece, as igrejas. E ele queria te fazer uma pergunta. Pode ficar à vontade. Pode ser, irmãos. Boa noite. Paz do Senhor, irmão. Admiro muito o trabalho aí que os irmãos têm feito aí, a ousadia que Deus tem dado para realizar, né? Revelar essas coisas, essas podridão que está por trás do sistema religioso. Eu acho muito importante isso. Eu queria saber, o irmão podia me informar, se o irmão tem, que toda a liderança, diga assim, que das igrejas que está na mídia hoje, está tudo envolvido na maçonaria, todas essas igrejas aí de renome, né? As igrejas mais vistas aí, as grandes igrejas do Brasil, está tudo envolvido na maçonaria? Irmão, a coisa mais fácil de eu responder isso, a palavra de Deus mostra que esses adoradores do Deus Sol sempre foram inimigos da palavra de Deus. Eu não mostrei ontem, eu li Ezequiel 6, que Deus mostra ali, olha, povo, eu vou deixar... Ele consentiu que acontecesse o holocausto, porque ele acabou com aquele povo que estava lá lá na Alemanha, né, no holocausto, porque eles estavam ligados à adoração do Deus Sol. E Deus disse para eles, olha, eu vou colocar os seus ossos expostos diante dos seus ídolos. Nós lemos ontem. E ninguém lê, não fala nada sobre isso, irmão. É muito claro, e Deus consentiu que o povo querido dele, que ele sempre amou e lutou, de onde que ele veio, e perdoou, e deu tanta chance para eles, fizeram isso, não é? Então, foi uma coisa assim, muito triste você ver o holocausto, mas eles procuraram aquilo, irmão. Eles procuraram aquilo. Procuraram e foi uma coisa assim muito triste e tiveram um fim, sei lá, ninguém queria que aquilo acontecesse com ele, nem com outro povo, né? Mas porque o povo judeu desafiou a Deus. E por isso que vai ser essa grande tribulação que vem agora, que Deus vai deixar esse povo todo aí se arrebentar, né? Vai deixar esse povo se arrebentar aí para eles saberem que o Senhor é Deus, né? Doutor Pedrosa, Sim. o senhor tem alguma informação em relação a envolvimento com maçonaria com o pessoal da Batista da Lagoinha? Todos eles estão, irmão. Todos eles. Chama-se apostasia da fé. Não tem nenhum... O que você pode pegar são igrejas pequenas. Igrejas pequenas. Aí você pode pegar e você vai ver que lá você não tem esse envolvimento. Porque eles são pobres, eles estão interessados em dinheiro, né? Estão interessados em dinheiro. Eles não estão interessados em... Mas isso no contexto geral, né? Eu digo, mas o senhor tem alguma informação assim, direta em relação lá, ou só esse contexto geral mesmo? Porque, por exemplo, se você... tem informação sobre... eu já pesquisei uma por uma. Se você for pegar todos eles e
e for falar primeiro, nenhum deles fala sobre esse assunto. Segundo, nenhum deles deixa falar. Terceiro, eles não têm nada publicado. Não falam. E a gente pede espaço lá para falar alguma coisa. Então, isso eu só falo para os irmãos terem certeza de como isso acontece, né? É muito triste, Doutor, mas nós não temos mais liberdade de expressão, não, irmão. Nós já estamos vivendo o tempo dos fins, o negócio está muito complicado aí. doutor, a gente estava num debate, teve às 7h30, teve às 9 horas também, sobre a verdadeira religião. E a gente estava comentando sobre essa religião que está tendo agora, sobre a que tinha no passado. E a gente pode ver em Atos, quando foi Pedro e João, né, na porta do templo, eles viram o coxo, né, o aleijado ali, e falaram: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E a gente vê que esse evangelho que é pregado nas igrejas é realmente o evangelho da maçonaria, né? Que tu vai crescer, tu vai ficar rico, tu vai ser alguém bem sucedido, e sempre nesse ritmo. O evangelho, você vê, da autoajuda, de psicólogos. Silas Malafaia é psicólogo, a maior parte desses pastores são todos psicólogos. O Freud era psicólogo, todos envolvidos com maçonaria, com tráfico de drogas, usuários de drogas. Então é uma coisa muito complicada, irmão. A igreja que você vê aí hoje, por isso que nós falamos, para fazer essa reforma da igreja de Cristo, a gente tem que voltar para o alicerce, que é Jesus, é o fundamento. Eles falam de tudo, menos de Jesus. Jesus mesmo, o que Jesus fez, eles não fazem nada. O que eles querem fazer é justamente o contrário, destruir Jesus, né? E outra coisa que o meu irmão comentou no debate, o irmão Cláudio, que eu achei muito interessante: essas igrejas que têm o evangelho da maçonaria, elas não indicam para o cristão ler a Bíblia. Nunca. Nada. Deixa a Bíblia parada, assim. Se ele lê a Bíblia, ele sai do meio deles. Isso aí não tem como, irmão. Posso ter uma parte? Posso? Pode. Ô, querido, graças a paz. Então, hoje em dia, esse evangelho, eu saí de uma grande igreja, eu já fui membro da Igreja Universal durante muitos anos. Nascido e criado, fiquei até os 20 anos, mais ou menos, dentro da Igreja Universal. E uma coisa que é fato, todo mundo pode perceber, as pregações dele hoje são só baseadas no Antigo Testamento. E a Arca da Aliança está lá, irmão. Eu falo isso. Por quê? Tá lá. Voltar ao culto antigo. Exatamente. Isso. E eu estou dizendo isso, irmão, se você pegar meus vídeos, o artigo que eu escrevi... Eu tenho que pegar. O Anticristo mais cedo. Ali eu escrevo umas 15 páginas, mas meto bronca, já estava falando sobre o Anticristo mais cedo. Ele está preparando o Bispo Macedo para ser o Anticristo, porque o Anticristo mesmo vai reinar lá em Jerusalém, no templo de lá. Mas ele está fazendo tudo aqui para... abrir uma sucursal aqui, né? Do Império. E essa história do templo, que eles já estão construindo aqui, sai na Rede Record e tudo mais, eles vão botar o véu. Eles vão colocar o véu, vão fazer o Santo Anjos. Eu já falei e vão fazer o véu. Eles estão fazendo tudo. Eles estão fazendo igual os judeus estão querendo fazer lá. Estão construindo todo o aparato, toda a bacia de bronze, tudo. Eles estão querendo fazer o templo realmente aqui. Eles estão perdidos, E outra coisa, outro ensino diabólico. Eu estou fazendo um estudo, eu tenho grande conhecimento, ainda infelizmente minha família, pai, mães e irmãos estão lá dentro, e
pela misericórdia de Deus, eu vou levar palavras até eles. E eu estou fazendo um levantamento, um estudo que eu quero apresentar no Eu Quero Uma Igreja daqui a algum tempo, sobre essas doutrinas que eles estão fazendo agora. Uma doutrina que eles estão fazendo é a seguinte: assim como eu pensei, sucederá, e assim como eu determinei, se efetuará. O que é? É aquela mensagem positiva, é aquela ser positivo ali, é aquele vamos vencer, irmão, positivismo, psicológico, positivismo, isso exatamente. Só que eles esquecem, como o povo não lê a Bíblia, isso está lá em Isaías, que quem disse isso foi o próprio Deus, não foi nenhum profeta, não foi nenhum homem. Foi o próprio Deus que disse: assim como eu pensei, sucederá, e assim como determinei, se efetuará. O que eles esquecem de ensinar para o povo é que esses versículos que eles chamam de chaves, quem disse foi o próprio Deus. Mas então, Pode continuar. E eles se sentem o próprio Deus, irmão. Eles dizem que eles são Deus. Exato. É um troço. E outra passagem que eles pegam em uma das cartas de Paulo, eu vou procurar direitinho, e que fala que nós somos deuses, com letra minúscula, e eles colocam isso na cabeça das pessoas, que somos pequenos deuses. Essa aí é a arca. Todas as igrejas já têm. Vocês estão vendo aí? Eu vou passar um pouquinho, já que entraram nesse tema, e a gente tem falado. Sim. Eu vou mostrar aqui para os irmãos, vamos falar um pouquinho então hoje de maçonaria e a Igreja Universal, né, que a gente já falou bastante, mas hoje então eu vou consolidar isso. Olha lá o que está em Jeremias 3,16, eu sempre falo, todo mundo conhece João 3,16, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora, aí eu falo agora também para os irmãos, Jeremias 3,16, e diz assim, olha, aí eu pego o versículo 15 antes, olha que lindo esse versículo. E dar-vos-eis pastores segundo o meu coração. Sabe, pastores segundo o coração de Deus, você imaginou que coisa linda? Ele está dizendo, é promessa de Deus que está falando para o profeta Jeremias há 2.600 anos. Tá? E dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência, quer dizer, ciência, tá? Conhecimento, e com inteligência. Não são ignorantes, de acordo com a palavra, não. São pastores, segundo o coração dele, e que vai apacentar o povo com ciência e inteligência. E sucederá que quando vos multiplicares e frutificardes na terra, naqueles dias... Viu o que ele está falando aqui? Não é hoje, não, que ele está falando para Jeremias. Naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor. Ela não é mais do Senhor. Essa arca que está aqui, ó, que foi uma grande coisa que existia antes da vinda de Cristo, o pacto antigo. Segundo, nem lhes virá o coração. Eu estou com saudade da arca. De jeito nenhum. E nem se lembrará dela. Acabou, irmão. A Bíblia não fala, o Novo Testamento não fala nem na arca, nem no templo. Acabou isso. Não fala nisso. Quarto, e nem a visitarão, e nem se fará outra. Deus faz 5 advertências aqui a Jeremias, o profeta Jeremias, sobre a arca. Que naqueles dias, nesse tempo que ele falou com Jeremias, a arca ainda estava valendo. A arca estava valendo, mas naqueles dias, nesses dias que nós estamos vivendo hoje, depois da vinda de Cristo, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá o coração, nem se lembrarão dela, nem a visitarão, nem se fará outra. Naqueles dias são nos nossos dias, porque naquela época ele estava falando com Jeremias, a arca estava em vigor. Jesus ainda não tinha vindo, era 2.600 anos. Era 600 anos antes da vinda de Jesus. Vamos passar o próximo aqui, ó.
Olha aqui como eu peguei lá na Arca, um irmão que fez essas capturas de vídeo, na época não tinha placa de vídeo. Olha aqui, distribuição da Rosa Amarela, segunda-feira, às 10, às 14, às 19 horas. Catedral Mundial da Fé. Isso eu posso emendar uma coisa, pastor? O irmão, doutor. Eles chamam a Catedral da Fé, chamavam muito tempo atrás, na época que eu frequentava, de Templo da Glória do Novo Israel. Eles chamam assim a catedral, lá de Dalcaxilha. Só para conhecimento dos irmãos. Então estão aí fazendo a farra deles. Aí tá dando para ver direitinho? Tá na tela cheia? Tá dando para ver legal aí? O slide? Opa, eu ampliei. Tá sim, aqui eu tô vendo legal. Opa, espera aí. Diminuir. Olha, então aqui, isso mostrando há muitos anos a arca lá. Uma mulher gestante está aqui, ó, um pastor com a arca. Pastor não, falso profeta. Ele aqui sozinho, aqui com a outra pessoa, porque as pessoas dizem, isso é montagem, vai dizer montagem. Não, aqui, ó. E 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, que eu gosto muito, diz aqui, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Viu o que eu falei? Que a maçonaria controla todas as igrejas? É apostasia. É apostasia, ela se apostatou da fé. Controla, ninguém se montar uma religião aí, criou uma religião hoje, essa religião é minha. Eles chegam lá e te tomam ela. Tá? E se manifesta o homem do pecado. Então, assim que já está a apostasia feita, o homem do pecado já está se manifestando, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus ou se adora, de sorte que esse homem que nós estamos falando aqui, esse anticristo, que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É a única vez que o Novo Testamento fala sobre esse templo. É que o anticristo vai se sentar nesse templo e vai julgar que é Deus. E se esse templo? Tem que ter a arca. Primeira coisa, quando eles começaram a botar a arca da aliança, eu falei, eles vão construir o templo. Aí estão construindo o templo, agora disse, olha, eles vão botar a arca lá dentro e eles vão sacrificar. Vão sacrificar bode, carneiro, sei lá, vão sacrificar seres humanos. Prepara isso já, que vocês vão ver. Em breve. Como Jesus, eles não sacrificaram Jesus, vão sacrificar. Agora, está escrito em Mateus 27, 50 a 51. Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Irmãos, isso está em Mateus 27, Jesus falando, mas Mateus já tinha, Isaías já tinha profetizado isso. Como Jesus ia morrer, e como o véu ia se rasgar, né? Com grande rendeu, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E eis que o véu se rasgou em dois, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então, hoje eu falo direto em comunhão com Deus, com o Pai, não preciso de intermediário. Não preciso de sacerdote, esperar uma vez por ano para falar com Deus. Imagina se eu quisesse falar com Deus hoje, olha, você vai lá na igreja para falar com o Bispo Macedo, que só daqui um ano que você vai falar com Deus. Você vai esperar. Você vê o quanto que eles desprezam o que Jesus fez? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o testemunho da segunda aliança do Senhor com a humanidade por meio de Moisés. No grau 22 do rito escocês antigo e aceito, se ensina que as árvores do Líbano cresceram e foram utilizadas para a construção da Arca da Aliança. No grau 32, a Arca da Aliança constitui-se joia do grande machado. Quer dizer, isso aqui está no dicionário de termos maçônicos, as palavras e frases de termos maçônicos mais usados no rito escocês antigo e aceito para a maçonaria no Brasil. O dicionário de Plínio Barroso de Castro Filho, grau 33, membro da loja Defensores da Verdade,
número 104, Curitiba, Paraná, Brasil, filiada à Grande Loja do Paraná. Então, a maçonaria tem essa ligação com a arca. Obviamente, que é o Antigo Testamento, ela quer se desfazer de Jesus, né? Faz de tudo para desfazer de Jesus. E nós vemos aqui a Arca da Aliança. Isso aqui que eu já falei aqui, vou pular isso aqui. Nós temos que estar preparados para receber o Messias. Como vimos, os maçons nunca creem em Jesus como Deus, né? Está escrito em Hebreus 7, 11 e 12. De sorte que a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria logo que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e se não fosse chamado segundo a ordem de Arão? O irmão explicou essa semana aí sobre isso, né? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Porque sob Jesus o povo recebeu a graça, é uma nova lei, um novo sacerdócio. Que nós vivemos hoje é um novo sacerdócio. Essa passagem deixa bem claro que Deus considerou a primeira aliança imperfeita e com a grande necessidade de ser substituída. Não é? Passar adiante. Então, a Bíblia deixa claro. E quando se altera a aliança, altera-se o sacerdote e a lei, referente ao sacerdote. Não é preciso mais imaginação para perceber que se Deus ia mudar a primeira aliança e abolir seu sacerdócio, ele aboliria também o templo, que estava ligado a esse sacerdócio. Por esta razão, lemos a ação tomada para Deus quando Jesus estava pregado na cruz. Imediatamente após ele entregar o Espírito, eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Acabou aquele negócio do templo ali com Jesus. Você tinha que chegar, ficava o santo dos santos separado lá com o véu, e o povo reunia ali no santo. Você então, para entrar lá, você não podia, era só o sacerdote, que é uma vez por ano que ele entrava lá. Rasgar o véu em dois foi o sinal de Deus para indicar que a primeira aliança com seu templo de sacerdote era agora irrelevante e deveria ser substituída pela segunda aliança por meio de Jesus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne e pelo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Hebreus 10, 19 e 21. Então Jesus rasgou esse véu. Os cristãos genuínos ignoram o templo de Salomão e de Herodes, exceto para chegar à compreensão adequada da aliança do Antigo Testamento. Certamente compreendemos que Deus destruiu o templo porque havia instituído a segunda aliança superior por meio do novo sumo sacerdote, que era Jesus Cristo. Para nós, o templo de Salomão é apenas uma parte interessante da história antiga. Viu o que ele diz aqui? Para nós, o templo de Salomão é só a história antiga. Tá? Sobre a reconstrução, né? Já falamos. Vou passar aqui. Isso aqui já passamos. Aqui está o Macedo, lá em 2000, foi quando isso aqui? A revista Veja, edição 2029, no ano 40, na página 84 a 92. No ar, mais um vice-campeão de audiência, falando do Bispo Macedo. Mas já tem uns 5 ou 6 anos isso aí, quando ele lançou o livro dele. A maquete do templo.
tá doido para o anticristo chegar, rapaz. Então aqui eu explico, ó, aqui está o lugar do Santíssimo, era o templo antigo, aqui o lugar onde reunia os santos, e aqui ficava o altar, sacrificava os animais, e aqui do lado o lavatório, onde levava as mãos. Esse tem aproximadamente 90 côvados, que é aproximadamente 40 metros. Isso aqui, ó, esse tamanho do lugar do Santíssimo e o lugar do Santo. Obviamente a arca ficava aqui no lugar do Santíssimo. Isso era o templo de Salomão, isso aqui, né? A planta, né? Agora, os templos que eles fazem hoje, ó, esse aqui é a Igreja Universal, esse aqui é a Igreja Universal, colunas e triângulos, né? As contas secretas da Igreja Universal. As colunas, os triângulos, aqui a cruz dos templários nos vidros. Vamos ler aqui, ver o que Deus está falando em Oséias 10, 1 e 2. Oséias 10, 1 e 2. Falando sobre as colunas, ele diz aqui: Israel é vide luxuriante, aquele espírito de luxúria, né? Aquele Deus da luxúria, que dá o fruto. Segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto mais rica ela ficava, mais altares Israel ia criando. Quanto melhor a terra, tanto mais colunas eles fizeram. Então, essas colunas, na realidade, são postes ídolos, né? O seu coração é falso, por isso serão culpados. Olha que Deus está falando a esse povo que faz a parte de colunas aí de Israel, né? Envolvido com Israel. O seu coração é falso, por isso eles serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Está vendo? Há 2.600 anos. Eles estão achando que eles vão ficar para sempre com essas colunas em pé. E olha um versículo que os irmãos têm citado muito, 2 Pedro 2,3. E por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. E por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, com mentiras, e a perdição não dormita. Estamos todos indo para a perdição. Aqui, um jornal da época de 2007, condenado a devolver doação. Pastor da Universal convence motorista a desfazer de seu único bem um carro. Agora a igreja tem que indenizar o fiel. Falou, entrega, o cara entregou o carro dele e não ficou rico. Aí teve que ir lá devolver. A justiça condena a igreja Universal a devolver doação de fiel com juros. Né? Então, o que faz esse povo? O kit dízimo tem até cajado para zerar dívida. Isso é no jornal, né? O cajado, nação dos 318. Aí você zera a dívida. A Universal tem uma linha de produtos para fiéis endividados. Em troca de dinheiro, ela promete prosperidade. Sai miséria, entra a sacolinha e o cajado. É sobre a mesma matéria, falando sobre ele. Aqui a Cidinha Campos, na época, falando do envolvimento do mensalão aqui, ó, do maçom, segundo o testemunho do Saad, de 18 de dezembro de 2001, assim como o Bispo Macedo, esse aqui, o Bispo Rodrigues, era do mensalão, maçom também. O cara que eles mataram, o Valdeci, mataram esse pastor aqui com um tempra dele, aqui em Benfica, acho que eu não sei com quantos tiros, 17 tiros. Esse aqui é um outro sobrinho lá do Macedo, né, também. Esse CPI chama ex-bispo, aí vai depor, caixa 2 dos falsos profetas, aí tinha envolvimento aqui com a Loterge também do garotinho, vai embora. Está escrito Salmo 62, 10, não confieis naquilo que extorquis,
nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o vosso coração. Aí, mostrando aqui sobre o Bispo Rodrigues, o relato, tudo do jornal, né, que eu tirei, como o dinheiro que desviava 400 mil para um, 250 mil para outro, a propina da Loterge, onde estava envolvido o maçom Garotinho também. Então, eles vão trabalhando assim, irmão. Ó, em propina lá de 2001 a 2002, isso já tem 10 anos, irmão. E o negócio rolava lá. Era caixa 2 dos falsos profetas. Valdeci foi morto com 19 tiros, pouco antes de assumir a vaga da Alerj. Aqui, ó, Crivella e os judeus, aquela cidade que ele construiu, miniatura, lá, né, tudo idolatria de Israel, né, aquela idolatria de Israel. E a Arca da Aliança, quando você vai ver no rito York da maçonaria, tem um rito mais comum, é o escocês, o rito antigo e aceito escocês, que vai até o grau 33. O rito York, ele vai mais baixo. Então, quando você chega no grau 22 do rito escocês antigo e aceito, ele ensina que as árvores do Líbano cresceram e foram utilizadas para a construção da Arca da Aliança. Ele vai falando disso ainda. E no rito York, quando você chega no Real Sublime, no topo do rito, você descobre o verdadeiro nome de Deus é Jabulon. Já, de Javé, Jeová, Bu, ou Baal, ou Beel, é o Deus cananita, e On, Osíris, que é o Deus Sol. Aqui de novo mostrando a Arca da Aliança, né, no altar da Igreja Universal. E foi o sinal de Deus pelo templo sacerdote, a segunda aliança é Jesus Cristo, né? Aqui tem várias citações bíblicas, né, não dá para a gente falar agora, né, Mateus 24, 11, Daniel 9, 27, 11, 31, 12, 11, e que o anticristo adentra no Santo dos Santos, Templo de Salomão, e perpetra a abominação desoladora. Então, a palavra de Deus aqui, Daniel 9, 27. O anticristo firmará aliança com muitos por uma semana. Ele, o anticristo, firmará aliança com muitos por uma semana. 7 anos, quer dizer, uma semana, 7 anos. E na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. E vai mostrando aqui os textos bíblicos, né? Daniel 11, 31. Ele falando há 2.600 anos. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Isso que eles vão fazer aí, agora, abominação desoladora. E aqui, aparentemente, é muita coisa para a gente discutir aqui. Eu tenho vários textos aqui, mas não dá para a gente discutir tudo, né? Aqui é essa nova ordem mundial, falando justamente disso, né? Como o anticristo vem, vai reinar em breve. As construções dos templos maçônicos da Igreja Universal são as colunas, ó. Tudo direitinho como está na Bíblia. Os cristãos... Pode falar. Uma coisinha só? Sim. Assim, eu tô com o coração em chamas. Tô com o coração todo quebrado. Desde o primeiro momento em que eu voltei para Cristo,
E agora, nesse um mês e pouquinho pra cá, eu conheci o Eu Quero Uma Igreja. Eu sempre fui muito temeroso acerca de fazer trabalhos em defesa da fé. Eu sempre fiquei pensando o que pode acontecer comigo, será que eu sou um bom exemplo de crente? Eu vejo tanta gente fazendo o melhor aí, eu não faço nada. E eu saí desse sistema. Se tiver algum irmão escutando, quero dizer que esse sistema está falido. Eu conheço a Igreja Universal. Não fui pastor lá de dentro, fui um jovem, fui um menino, um moleque que aprendeu o que é errado, tudo de errado dentro de um sistema religioso. Eu aprendi aí dentro. Eu aprendi dentro dessa igreja, dessa pseudo-igreja. Vi coisas que, para mim, a princípio, pelo fascínio, pareciam santas. Pareciam de Deus, com o propósito de Deus. E eles fazem uma lavagem cerebral na sua cabeça. Mas é muito sutil. Eles fazem muito sutilmente. Nada é grosseiro. É tudo muito sutil. Irmão, você vai vencer. Irmão, você é de Deus. Irmão, você tem um chamado. Irmão, você fala bem. Você cola comigo. Um pastor qualquer chama você para ficar perto dele e faz você colar nele. É um sistema enganoso. É um sistema diabólico. Eu tenho meu coração aqui em chamas para denunciar isso tudo, que nem os irmãos. Eu quero dizer que, de fato e de verdade, a gente tem que lutar contra eles. A gente tem que lutar não contra as pessoas, porque eu sempre disse isso, desde o momento que eu saí de lá. Eu digo que as pessoas que estão lá dentro são puras, são santas, mas são enganadas. São muito santas, elas são muito crentes. Para estar lá dentro tem que ser muito crente, porque eles acreditam que dando dinheiro Deus pode abençoar. Eles não aprenderam, a culpa não é deles. Eles são os menos culpados ali dentro. Eu oro a Deus quase sempre para Deus abrir o coração deles e mostrar a eles a luz da verdade, que é Cristo. Que não precisa, eles falam tanto que a gente não precisa de bode, de sacrifício. Eles falam isso lá dentro, só que eles não falam que a gente não precisa dar dinheiro para eles. É uma obra enganosa, é uma obra mentirosa. Eles são maus. E eles são maus, são lobos. Os satanistas, irmãos, todos esses satanistas que estão lá junto com eles são irmãos dele, Denilson. São irmãos deles. Eles, aqui, ó, olha só o que nós vamos ver aqui. Qual o maior desejo da maçonaria, o maior sonho da maçonaria? Você sabe qual é, Denilson? Ainda não. Não? Então, preste atenção que você vai ver agora. Os maçons e o Templo de Salomão. Isso aqui está publicado, isso que eu vou ler agora, está na Encyclopedia of Freemasonry, de Albert Mackay, não é o Albert Pike, não. Albert Mackay, grau 33, e Charles T. McClenachan, grau 33, na edição revisada de Edward Hawkins, grau 30, e Williams Rugham, grau 32, volume 2º, publicado no The Masonic History Company, Chicago, Nova York, Londres, de 1873, olha, 1873 que eu vou te falar que está publicado, não foi a semana passada, não. E Mackay em 1927 pela Masonic History Company. O que eles disseram que está escrito lá nesse livro? Tire da maçonaria sua dependência em relação ao templo. Exclua de seu ritual todas as referências ao edifício sagrado e as lendas e tradições relacionadas a ele. E o próprio sistema decairia e morreria de vez. Então, se você tirar o sonho da maçonaria de reconstruir o Templo de Salomão,
ela cairia tudo de uma vez só, ela acabaria, deixaria de existir. Então o maior sonho da maçonaria é fazer o que o Bispo Macedo está fazendo. O maçom Bispo Macedo, que eu acredito que já seja até Illuminati, que nem o Roberto Marinho. É reconstruir o templo de Jerusalém. Você entendeu? Aí você pega um homem desse, é maçom, o Bispo Macedo não é maçom. Pergunta, ele sabe. Ele está construindo o maior sonho da maçonaria, que é a reconstrução do templo de Jerusalém. Está fazendo aqui, mas Satanás vai reerguer esse templo, não é aqui não. É lá. É lá em Jerusalém, a profecia está lá. Mas por isso que eu disse, eu escrevi o artigo, o anticristo mais cedo, ele está ansioso para o anticristo reinar, que ele já está antecipando. Ele dá uma passadinha aqui antes de chegar em Jerusalém. Então, tudo que a gente fala, a gente prova, irmão. E as tradições do tempo do rei Salomão são de grande interesse para todos que leem a Bíblia. São de importância transcendente para os maçons. O templo é o símbolo supremo da maçonaria. E a história lendária da construção do templo é a base fundamental da regra da orientação maçônica para a conduta na vida. A nata dos escritores, filósofos maçônicos, foi extraída da descrição do templo e da sua relação com o ritual maçônico. Vai falando tudo isso, muitos documentos. Na entrada de Eliade, tem aqui uma pirâmide maçônica, as duas colunas. Assim, o desejo maçônico ardente de reconstruir o templo de Salomão em Jerusalém. Lá já está, o símbolo da maçonaria já está todo lá em Jerusalém. E é todo um sistema enganoso, né? Eles nunca eles vão admitir isso. E um tempo atrás, eles giravam um torno para apagar a história do Holocausto, o Holocausto nazista. Aí, para todo mundo esquecer o Holocausto nazista, que os judeus inventaram aquilo, que aí o povo, aí surgiu o efeito contrário. Todo mundo virou sionista. Todo mundo passou a olhar o Estado de Israel, a olhar o povo judeu. Os próprios cristãos passaram a ter aquele símbolo de adoração a Israel, pró-Israel, né? Tanto é que eu frequentei uma igreja, a princípio eles pareciam muito santos e tal, que eles tinham lá a menorá, e num dado momento do culto, eles tocavam shofar. Aí para anunciar a presença do Espírito Santo e tal, uma coisa assim. Aí eu me perguntava se aquilo era de Deus. O pastor lá chegou a me revelar que eu era levita. Ontem o irmão Joanã falando sobre isso. Aí eu já tinha chegado a essa conclusão antes, lendo a palavra, mas mesmo assim ele chegou aí, irmão, vejo aqui, da maneira que ele está falando lá, que o irmão é levita. É levita na casa do Senhor. Eu estava voltando aos caminhos do Senhor, né? Eu fiquei um tempo afastado. E aí eu falei, como assim levita? Por que levita? Aí foi que, como os que são de Deus, eles percebem, né? Eles ouvem a voz de Deus. Aí eu fiquei, por que levita? Levita, eu nunca acreditei que levita fosse cantor. Então calma aí, eu não canto. Deus sabe que eu não canto. Se eu arranho algumas letras é pra mim mesmo e eu acho que tá bonito. Mas eu não canto em público. Calma aí, então eu não sou levita. Isso tá errado. Tem alguma coisa estranha aí. Alguma coisa podre. Foi aí que eu comecei a perceber que esse movimento de volta para Israel, né? É um movimento deles. Que eles querem que o povo, que o cristão volte a pensar em Israel e meter essa coisa pró-Israel na cabeça do povo, né? Acho que para aceitar melhor a ideia de um templo e tudo mais. Eles, na realidade, querem que as pessoas se distanciem, né? Eu só mostrei um pouquinho aqui, que o irmão entrou no assunto da Universal, né? Sim. Então eu aproveitei para mostrar que realmente o caminho deles é totalmente averso, irmão. Quando eu coloco a Arca da Aliança no altar, eu estou dizendo o seguinte, olha, Jesus não veio, Jesus não é o Messias. Eu estou rasgando aqui o novo pacto, a nova aliança, o Novo Testamento, estou jogando fora.
Estou com a Arca da Aliança lá no altar esperando o novo Messias, o novo pacto, a nova aliança. Então isso aqui, quando eu coloco lá, eu estou rasgando o Novo Testamento e jogando fora. Por isso que eles só vivem do Antigo Testamento. Entendeu? Não sei se eu consegui responder e trazer um pouco mais da sua informação, né, a respeito desse assunto. Mas que Deus te abençoe e que você continue firme na sua decisão, sabendo que você não perdeu nada, meu irmão. Você está preservando pela sua salvação e ajudar a ganhar aquele povo de lá. O que eu falo da Igreja Universal, eu falo com muito amor, que esse pessoal urgentemente estude um pouquinho a palavra de Deus. Daqui a pouco o Bispo Macedo vai dizer assim: eu sou maçom mesmo, a maçonaria, o Deus da maçonaria é Lúcifer, que é o Deus verdadeiro, e todos vocês querem ir para o céu, então vão adorar Lúcifer. Esse Deus que eles vão mostrar em breve, irmão. Não vai demorar mais muito tempo, não. Eu acredito plenamente nisso. Tá? Não vai Porque demorar se o pessoal aceita a Arca da Aliança lá e não fala nada, já aceitou um novo pacto, a antiga aliança. Já aceitou a antiga aliança. Jesus não veio. Jesus não é o Messias. Estão esperando agora o novo Messias. Estão lá com a arca. A promessa de Deus não se cumpriu. Pena para eles, né? Doutor? Oi? Como o nosso irmão... Está muito baixo, não estou ouvindo. Fala um pouquinho mais alto, irmão Kleber. Como o nosso irmão aí, Denilson, estava dizendo, né, sobre Israel, nós sabemos que o anticristo, ele vai defender a Terra Santa, né? Ele vai defender lá a Terra Santa e ele vai ter grande zelo por Jerusalém. Mas depois ele vai contra ele lá, né? O Estado de Israel já é um Estado dos Illuminatis, já é um Estado sionista. Eles, na realidade, quando prepararam aquela confusão toda para matar os judeus, foi para criarem uma situação, um caos, e estabelecer a ordem deles. Qual era a ordem deles que eles queriam? Olha, agora o povo judeu, para preservar a raça dele, eles precisam voltar para a cidade deles. Em 1948, eles criaram esse sistema que fizeram com que Israel voltasse para lá, tivesse seu pedacinho de chão. Entendeu? Em 1948, através, inclusive, do brasileiro Oswaldo Aranha, né, foi reconhecido lá o pedaço de terra de Jerusalém. E aí os judeus voltaram para lá, cumprindo uma profecia que estava na palavra de Deus. Agora, estes homens que estão aí, eles dominam Israel. Israel não é mais um país assim de Jesus, onde Jesus vivia, um povo que servia a Jesus. Hoje os judeus, a primeira coisa que eles fazem é negar que Jesus é o Messias e que ele é filho de Deus. Eles já negam isso claramente. Não é? Então, acho que esse Estado de Israel aí está muito bem claro. A bandeira que eles usam já é a bandeira de Israel dos Illuminatis. Aqueles dois triângulos, né? Um para cima, outro para baixo. Isso aí já que nunca foi a estrela de Davi, né? Que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Isso é tudo paganismo. Irmãos, acho que nós esgotamos o assunto hoje, falamos sobre isso. Foi bom. Tiramos as perguntas, né? Tem que levantar daqui a pouco, cedinho, para todos nós fazer uma anestesia. Então vamos repousar. É um prazer falar com os irmãos, estudar a palavra, e principalmente você aqui que está gravando. Isso vai ser um testemunho para o povo da Universal, viu? Nós temos falado há muitos anos e isso que você está ouvindo, você está vendo da maior sinceridade, com o maior amor e carinho que eu mostro a verdade para o povo da Universal. Doa quem doer, mas eu quero que eles sejam salvos, e só tem um jeito deles serem salvos, é Jesus Cristo, e não há outro fundamento, e nem Bispo Macedo e ninguém mais pode botar outro fundamento, que já está posto, é Jesus Cristo.
Amém. Então, eu gostaria, irmão, você, Denilson, pode encerrar essa nossa participação de hoje, orando, agradecendo a Deus, né, por esse trabalho, e lembrando, a gente está pedindo, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus não tenha morrido em vão o povo da Igreja Universal, que ainda o povo universal possa abrir os olhos dele e jogar aquela arca da aliança lá no lixo, que aquele é um documento velho, antigo, passado. Aquilo só vai servir para o anticristo e para Satanás. Eles têm que saber que isso está lá na Bíblia e que Deus não manda olhar para essa arca, nem fazer, nem visitar, nem sentir saudade dela. Então, Senhora, agradecendo e pedindo por esse povo. Senhor Deus, te louvamos, agradecemos, Senhor, pela boa dádiva do teu Filho Jesus ter vindo à terra, morrido por nós e ter nos salvo. Amém. Aceitamos o seu sacrifício, Jesus, aceitamos o teu sangue que lavou nossos pecados e nos salvou desse mundo mal, desse mundo vil, desse mundo de Satanás. Senhor, pedimos com todo o amor que o Senhor deu por nós. Salva o teu povo, Jesus. Salva, Senhor, todos aqueles que chamam pelo teu nome, Senhor, onde quer que esteja uma pessoa agora, uma pessoa ouvindo essa programação, uma pessoa no mundo, Senhor, que chama pelo teu nome. Salva. Jesus, o Senhor prometeu que o Senhor salvaria todos aqueles que te invocassem. Cumpra essa promessa, Senhor. Salva a todos, Deus. Salva esses que estão no erro, no engano, Senhor, que estão sendo atraídos por Satanás ao inferno. Salva, Jesus. Salva, Jesus. Salva a todos. Chama os teus filhos, Senhor. Que essas ovelhas reconheçam a voz do pastor, que é o Senhor. Deus. Salva eles, Jesus. Salva eles com todo o amor que temos no nosso coração, Jesus. Com o coração quebrantado pedimos. Salva. E vem, Jesus, oramos pedindo, como o apóstolo João falou, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, e nos salva. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoas. Amém. É isso aí, irmãos. Muito obrigado pela participação dos irmãos aqui, o privilégio de estarmos juntos, e vamos ver se amanhã a gente pode estar. Então, eu já tenho falado muito da maçonaria, Igreja Universal, então hoje, vamos dizer assim, encerrei o assunto agora com eles. Agora vamos pegar um pouco agora com a Assembleia de Deus, depois vamos pegar a Adventista, mostrando esse desmascarando religioso todo. Eles têm uma coisa em comum, maçonaria, e ninguém pode falar. Eles guardam o sábado, guardam o sangue lá, o testemunho de Jeová. Agora, falar contra a maçonaria ninguém pode falar, tá? Porque aquilo ali para eles é o que está levando eles para o inferno, aí eles não se importam com isso. E não tem a menor importância que o negócio do sangue lá. Meu irmão, uma boa noite para vocês, fiquem na paz do Senhor, e foi mais um prazer estar junto com vocês, estudando e aprendendo a palavra de Deus.